A paraxá dessa semana trata sobre a vida de Noah. Esse personagem é citado em todo o Tanakh por inúmeras vezes, inclusive no Brit Hadashah. Ele realmente foi marcante, principalmente o que envolveu a sua vida. Nós observamos, conforme lemos na semana passada, que o Eterno criou esse planeta para nós habitarmos. Quando observamos a maneira como o Eterno criou todas as coisas, nós verificamos que houve uma atenção especial, um cuidado especial da parte do Eterno, para que essa criação fosse realmente algo muito especial, para que essa criação pudesse cumprir o seu propósito, ou seja, o Eterno não fez simplesmente por passatempo, mas ele tinha um propósito com tudo que ele criou. Mas principalmente, toda essa criação foi voltada para a existência do ser humano. Então é com o ser humano que o Eterno ainda tem um propósito todo especial. Nós observamos que depois do primeiro casal, foram aqueles que primeiro conheceram o Eterno. Eles tiveram as suas experiências boas e ruins. Eles experimentaram pela primeira vez o que é desobedecer ao Eterno e o quanto isso traz de consequências. Isso realmente é algo que foi muito marcante. Contudo, não ficou somente na existência desse casal. Eles tiveram filhos e filhas. E esses filhos e filhas tiveram também os seus descendentes. E assim começou-se a multiplicar a espécie humana na face da terra. E era exatamente o que o Eterno queria que ocorresse, que eles se multiplicassem. E foi gradualmente aumentando esse número de pessoas. Contudo, esse é o ponto que é importante. O nosso Criador nos deu o direito de escolhermos e podermos tomar nossas decisões em função daquilo que aprendemos ou de acordo com a nossa vontade. Ele nos deu vontade própria. Isso nos distingue de toda a criação. E nesse contexto, o que o Eterno viu? Ele viu aquela multidão de pessoas se multiplicando, se multiplicando e se multiplicando, e ele conhece e conhecia cada pessoa que nascia. Porque cada pessoa que nascia era fruto do seu milagre, do seu poder. Porque o Eterno deu a vida a cada pessoa que nasceu desde o princípio. E continua sendo a mesma coisa até os dias de hoje. E nesse contexto, ele viu aquela população aumentando, só que as pessoas interessadas em manter o relacionamento com o seu Criador era um número pequeno de pessoas. Mesmo depois da morte de Adão e Rava, eles haviam aprendido que havia um Criador, eles haviam aprendido que havia um Deus, e nesse contexto, muitos simplesmente ignoraram isso e viveram segundo as suas próprias vontades. E era exatamente isso que nós vemos na descrição das gerações subsequentes a Adão. E muitas pessoas simplesmente faziam o que queriam fazer. Nesse contexto, o Eterno fez questão de demonstrar que ele está atento a isto. Ele fez questão de demonstrar que ele não somente está atento, como ele está atuante. Ele não largou a humanidade à sua vontade, mas ele estava disposto a intervir. E fez questão de deixar um marco na existência da humanidade. Das poucas pessoas que mantiveram interesse em manter o contato com o Eterno, ele escolheu um homem chamado Noah. Nós temos poucas citações de pessoas que foram fiéis ao Eterno. Alguns foram levados, outros morreram nesse meio tempo. Mas quando chegou no momento específico, de todas as pessoas vivas,
somente Noa era um homem fiel ao Eterno. Por ser fiel ao Eterno, sem dúvida, ele influenciava tanto a sua esposa como os seus filhos. Mas nesse contexto, o Eterno escolheu. Ele, com cerca de 600 anos de idade, foi escolhido para fazer algo completamente inédito, porque inédita era a proposta do Eterno. Ele foi escolhido para construir algo que nunca ninguém fez. Um barco com dimensões enormes. Um barco que lhe deu muito trabalho para fazer. E esse trabalho era algo que chamava a atenção das pessoas, sem dúvida, porque não foi feito no mar, nem próximo a grandes águas. E mesmo que pelo tamanho daquele barco, não poderia ser feito em local que fosse seco, porque não tinha como transportar aquilo. E ele construiu, fez aquela enorme construção, e as pessoas viam o que ele estava fazendo, e sem dúvida alguma, ele já sabia o que ia acontecer. Noé sabia. E se alguém perguntasse, ele iria dizer por que ele estava fazendo aquilo. Mas essas pessoas simplesmente ignoraram. Ignoraram. Não quiseram saber, não acreditaram nele. E assim foi. O tempo necessário, ele e seus filhos construíram aquela grande arca. E no tempo certo, Deus fez a sua parte. Ele disse por que a arca tinha que ser tão grande, como deveria ser, compartimentada, ventilada, com todos os detalhes como deveria ser feito. E no tempo determinado, o Eterno encaminhou até Noé todos os animais que ele deveria preservar, que ele desejava preservar. É interessante que toda a terra, até mesmo a grande quantidade de animais que existia, tudo isso sofreu por causa da desobediência, da falta de responsabilidade em reconhecer, sem amar ao Deus que o criou. As pessoas não pensavam que realmente eles deveriam ter gratidão com aquele que lhes deu a vida, mas realmente as pessoas estavam simplesmente vivendo a sua própria vida, sem se preocupar, sem ser gratos, sem reconhecer que havia um Deus Criador. E agora, pela sua maldade, porque a palavra diz claramente que o afastamento das pessoas da presença do Eterno fazia com que as pessoas fossem más. E, na realidade, pouco está descrito, mas nós sabemos como é a natureza humana. Sabemos que tipo de maldade se fazia, porque ainda fazem hoje. E naquele momento, o Eterno, para deixar um marco na existência, para que se soubesse que Ele é Deus, Ele preservou a vida de uma quantidade de animais muito grande, animais de grande porte, animais de pequeno porte, as aves, todos foram direcionados para entrar naquela arca. E o Eterno providenciou, tanto que instruiu Noé como fazer, e preparou-os, porque aqueles animais, todos eles ficariam dentro daquela arca com Noé e sua família durante um ano. E assim aconteceu. Começou a chover como nunca tinha chovido na história da humanidade até aquela época. E começou a chover, e as águas brotavam, as nascentes faziam com que surgisse uma grande quantidade de água, e toda uma umidade que existia na atmosfera se condensou, e tudo veio como forma de chuva, e o nível das águas começou a subir, e não tinha para onde escapar. Não adiantava subir nas mais altas montanhas, porque a água sobrepujou as montanhas muito mais do que alguém poderia suportar. Ninguém estava preparado para navegar, para boiar, ninguém tinha nada para poder sobreviver. Apenas aquela arca que começou a flutuar e subiu, e ninguém mais podia entrar. Depois que o Eterno fechou e lacrou a porta, ninguém mais poderia entrar. E assim foi a destruição de milhares de pessoas. E todos os animais que existiam na face da terra
com exceção dos que estavam preservados dentro daquele barco. Tudo aconteceu porque o Eterno fazia questão de deixar marcado que Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. E Ele sempre faz de maneira correta e de maneira perfeita. E aquela arca flutuou. E assim pôde manter a vida de todos aqueles seres vivos que ali estavam. E, passado o tempo, parou de chover, as águas prevaleceram, porém Deus começou a soprar um vento sobre a face das águas, e ela começou a secar, e as águas começaram a descer. À medida que as águas foram descendo, assim que a terra começou a aparecer, houve condições das plantas começarem a brotar, e no tempo certo, quando finalmente a arca estabilizou, deu tempo para que eles pudessem descer e novamente repovoar a terra. Todas as espécies de animais se espalharam, saíram dali, se multiplicaram e começaram novamente a ocupar a terra da mesma maneira que os homens. Agora Noé e seus filhos, eles desceram da arca e começaram agora também a se estabelecer. Era uma família pequena, era um casal com 3 filhos e 3 noras, e a partir deles novamente começou a geração da espécie humana sobre a face da terra. Independente de qualquer coisa que tinha acontecido antes do dilúvio, agora era tudo novo, era tudo diferente, toda a terra estava agora pronta para ser ocupada de novo. Mas não significa que a natureza humana tenha mudado. O dilúvio está marcado, tanto ele está registrado na Torá, como também tem as suas marcas até hoje que se pode provar que houve esse grande dilúvio. Muitas civilizações têm registros do que isso aconteceu, ou seja, não temos que duvidar de que houve esse dilúvio. Mas uma coisa sabemos, isso não mudou a natureza humana. Então o Eterno não mandou o dilúvio para que o homem mudasse, mas para que nós pudéssemos saber, Ele está presente, Ele está acompanhando as nossas vidas. Todo ser humano tem que saber que tudo o que faz está diante do Eterno, porque Ele vê todas as coisas. Não seremos nunca justificados pelos nossos atos. Nós falhamos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz o texto bíblico. Não há um justo sequer, como nós encontramos nas Escrituras, todos pecaram. Então, fica a marca de que o nosso Deus sabe disso. Ele sabe. As pessoas pecaram antes do dilúvio e pecam depois do dilúvio também. Essa situação que está a humanidade hoje é a mesma coisa. Por isso que outros textos, tanto que Isaías diz, depois nós vemos as porções do Brit Hadashah, alertando sobre essa questão. Ainda hoje, as pessoas agem como foi antes. Mas o dilúvio nos mostra uma coisa. Quando o Eterno cumprir o seu propósito, Ele o fará da mesma maneira. As pessoas não sabiam quando ia acontecer. Noé disse, vai chover e vai inundar, por isso o barco sendo feito aqui. As pessoas não estavam interessadas. Talvez se ele soubesse, no dia tal vai chover, talvez algumas pessoas se prevenissem mais, mas não foi dito. De repente, a porta se fechou, o Eterno lacrou lá de fora, ninguém mais podia entrar, e aí veio a chuva. E as pessoas que ficaram fora, possivelmente, pode ser, que muitas tenham corrido até a arca. A água está subindo, e não tem para onde ir mais na arca, não tinha como entrar mais. Da mesma maneira, nós sabemos, ainda que o tempo que se passou já tem um longo período de tempo, a situação continua a mesma. Muitas pessoas não estão nem um pouco interessadas em se aproximar do seu Criador e se relacionar com Ele. Muitas pessoas continuam vivendo a sua vida como querem viver. E são pessoas também más.
Ah, mas eu não sou tão mal, eu não faço... A partir do momento que a pessoa não tem comunhão com Deus, ela tem maldade em sua vida. O fato de negar a presença de Deus na sua vida já é uma maldade. Por quê? Porque o Eterno não quer isto. Ele quer estar junto com as pessoas, mas quando a pessoa não quer estar com Ele, podemos dizer que é uma afronta. Isso ofende a Deus. Então, há maldade? Há. Por mais que pessoas querem ser boazinhas, mas se estão afastadas de Deus, estão sendo más para com o próprio Criador. Mas as coisas estão continuando, nós estamos ainda avançando. E o que acontece? Pela misericórdia do Eterno, Ele dá oportunidade para que haja mudanças, para que nós saiamos daquela condição de afastados do Eterno, para nos aproximarmos dele. Ele dá oportunidade, Ele chama, Ele conhece as pessoas. De forma nenhuma nós podemos afirmar que Noa era perfeito. Nós não sabemos de detalhes da vida dele, mas perfeito ele não era. Porém, ele tinha uma coisa que era importante. Ele queria estar na presença do Eterno. E quando o Eterno falou com ele, ele obedeceu. Assim ele também conhece pessoas. De toda a população da face da terra, que é um número muito grande, nunca houve tantas pessoas, obviamente, e cresce cada vez mais, nós sabemos que não são muitas pessoas interessadas em conhecer. Mas Ele conhece essas pessoas que querem estar com Ele. E Ele faz algo muito importante. Noa, não foi ele que foi ao Eterno, mas o Eterno que foi até ele. Ele tinha o seu coração aberto para o Eterno, então o Eterno falou com ele. Assim também ele conhece o coração das pessoas que têm interesse em estar com ele. E no momento certo, ele se revela a cada pessoa. Com certeza, cada um de nós que dizemos que amamos a Deus e que servimos ao Eterno, cada um de nós teve uma experiência. O Eterno falou conosco de alguma maneira. Ele mostrou quem Ele é e nos deu a oportunidade de conhecermos a possibilidade de resolvermos a nossa situação com Ele. A condição de inimigo, a condição de mal, tudo isso pode mudar a partir do momento em que entregamos a nossa vida para o Eterno. E a coisa mais importante que hoje em dia nós podemos fazer para agradar aquele que nos criou é recebermos a oferta dele de reconciliação. E essa oferta foi quando ele enviou o seu próprio Filho para nos justificar dos pecados através da sua morte no madeiro. E isso foi a coisa mais importante que foi feita na história da humanidade. Pessoas más, pessoas que não tinham comunhão com o Eterno, de repente podem, através de Yeshua, mudar completamente essa condição. E mudarmos nossa condição de condenados para a condição de filhos de Deus e recebidos por Deus. Da condição de pessoas más, pecadoras, para a condição de pessoas justificadas e que nasceram de novo, tendo uma nova vida e que a bondade de Deus passa a habitar dentro de nós. Nós sabemos que enquanto estamos dentro deste corpo, nós ainda não alcançamos a perfeição. Porém, nós temos um alvo. Exatamente como Shaliach Shaul, o apóstolo Paulo disse, nós temos um objetivo, que é a estatura de varão perfeito. Ou seja, uma pessoa perfeita é o nosso alvo. Alguém conseguiu? Eu ainda não consegui. Possivelmente você também ainda não conseguiu. Nós estamos caminhando, porque vamos aprendendo a palavra de Deus e deixando que o Espírito de Deus mude a nossa vida. E haverá um momento em que sim, nós vamos deixar este corpo que nos leva à imperfeição. E vamos ser transformados pelo poder de Deus, porque Ele tem o poder para isto, e nós iremos ter um corpo que será incorruptível e também imortal.
transformados seremos e iremos participar do reino do nosso Deus. E esse mundo que jaz no maligno não vai mais ser inundado, não vai ser destruído pela água, porque isso o Eterno garantiu. Depois que as águas desceram, o Eterno falou com Noé: eu nunca mais vou destruir a humanidade com uma inundação desta forma. Criou um arco, conhecido como arco-íris, como garantia de que isso não iria acontecer. Por afogamento, a humanidade não deixará de existir. Porém, está dito que a humanidade terá o seu fim. E por causa justamente do quanto de pessoas que rejeitam a presença do Eterno, o fim vai ser pelo fogo. Mas nós não temos que nos preocupar com isso. Quem teria que se preocupar são as pessoas que não recebem o Eterno. Mas os que não recebem o Eterno, que não querem crer nele, também não se preocupam, porque não acreditam no fim. Mas nós sabemos pelas Escrituras as coisas que hão de acontecer. Mas o mais importante não é que tudo vai terminar em fogo. O mais importante não é que haverá muito juízo sobre a terra. O importante é que através de Yeshua nós seremos libertos de tudo que é de ruim que vai acontecer. Por quê? Porque nós somos destinados ao reino de Deus. Nós não temos que nos preocupar com isto. Vai acontecer com que foram os filhos da ira. Mas nós não somos filhos da ira. Yeshua nos transformou em filhos de Deus. E isso é o importante para nós. De tudo que podemos saber que é verdade, que aconteceu no passado, sabemos que o nosso Deus é zeloso, que o nosso Deus leva a sua palavra a sério, e nós temos que levá-la a sério também. Nós temos que saber que o Eterno prometeu, Ele cumpre. O que Ele prometeu de bênção, Ele cumpre. E o que Ele prometeu de maldição, Ele também cumpre. Então nós temos que escolher. Ou escolhemos a bênção, ou escolhemos a maldição. Temos esse direito. Eu escolhi a bênção. Muitos estão escolhendo a maldição. Que possa você fazer uma boa escolha. Que possa você querer o que nosso Deus quer. Que seja isso para a bênção de nossas vidas, porque sabemos o que vai nos reservar. Não destino de destruição, mas o destino de vida na presença do nosso Deus. Que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua.